tudo bem com vocês? Eu sou Nanda e esse é o canal Universo Intuitivo. E aí, meus amores, vamos falar de amor? Vamos usar o Osho pra gente falar de amor? Eu vou usar 10 cartinhas do Osho pra gente saber, fazer tipo um raio-xizinho dessa pessoa, desse seu ser de luz, esse seu ser amado. Eu tô com a colinha aqui, portanto, se eu olhar aqui embaixo é por conta disso, tá? É um método diferente, um método novo, portanto eu ainda não o decorei, então eu tenho que ter a minha colinha aqui, tá bom? Para direcionar o tarô com as perguntas certas, tá? Vamos usar o Osho e vamos falar hoje com arianos. E aí, meus amores? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui tá tudo em paz. Enquanto eu embaralho aqui, deixa eu dar os meus recadinhos. Se você quer uma leitura para sua energia, corre no meu WhatsApp e vamos marcar essa viagem que vai ser um prazer direcionar você a ela, tá bom? Eu deixo sempre o número do WhatsApp na descrição dos vídeos e também deixo aqui passando em algum lugar aqui no rodapé do vídeo, tá bom? É uma leitura coletiva, portanto, se não ressoar com o seu momento, tá tudo certo. Solte para o universo, tá? Vamos lá então, uma leitura intuitiva sobre amor para o signo de Áries. Bora lá, arianos. Preciso de 10 cartinhas, por favor. Primeira cartinha é o que ele sabe ou o que ele pensa sobre ele mesmo. Qual é a percepção que o seu serzinho de luz tem sobre ele mesmo? A carta do condicionamento. O que ele não sabe sobre ele, né? Condicionamento é o que ele sabe, o que ele pensa que sabe, né? De repente, e o que ele não sabe sobre ele, por favor. Vamos conhecer um pouquinho esse seu serzinho. A carta do sonho. Ok. O que ele mostra para as pessoas, tá? Vamos lá. O que esse ser de luz mostra para as pessoas? A carta da totalidade. O que ele esconde? O controle. A carta do controle, na verdade. Como foi o passado amoroso? Claro, o passado amoroso, se você está num relacionamento, é um relacionamento dele antigo, tá? Os outros relacionamentos que ele teve antes de você. Como foi esse passado amoroso desse serzinho de luz? Conta pra mim. Gratidão. A carta da concessão. Como é agora? Como que é agora a vida amorosa dessa pessoa? Eita, isolamento glacial. O que ele gosta em uma pessoa? O que atrai ele a uma pessoa? Momento da colheita. O que faz ele perder o encanto por alguém? A carta da exaustão. O que ele não gosta em alguém? A carta das possibilidades. E como ele pensa em agir diante da relação de vocês? Quais são as atitudes dele diante da relação de vocês dois, tá? Gratidão. A carta da aventura. Perfeito. Então vamos lá. Se eu precisar clarificar, eu clarifico aqui, tá? Vamos lá?
a carta do condicionamento no que ele sabe sobre ele, né? Então ele é uma pessoa que muitas vezes ele tem que se condicionar, às vezes ele acha que ele precisa mudar a sua forma de pensar, de agir, para estar dentro de um grupo de pessoas, pode ser da própria família. É como se essa pessoa, se esse seu serzinho de luz, não fosse realmente aquilo que ele gostaria de ser, por conta de repente de dogmas que essa família ou esse contexto em que ele está inserido prega. Então assim, a carta do condicionamento me diz que ele não é totalmente verdadeiro diante dessa situação que ele vive atualmente. Essa situação não precisa ser entre vocês dois, mas é ele com ele mesmo, porque a pergunta é o que ele sabe ou pensa que sabe sobre ele. Então ele sente que ele precisa se condicionar, ou seja, ele precisa aparentar ser uma coisa que ele não é, para que ele possa estar inserido dentro de um contexto, tá? O que ele ainda não sabe. O que ele ainda não sabe é que se ele realmente ser quem ele é, sabe, a essência dele, aquilo que ele realmente sonha em ser, isso vai trazer para ele, além de um alívio e de um bem-estar e de estar bem consigo mesmo e com outras pessoas, e que ele será aceito sim, né? Parece que a situação que ele está envolvido, ele precisa mudar alguns aspectos para que ele se sinta bem diante dessas pessoas. É como se ele tivesse pensamento diferente, religião diferente, uma forma de viver diferente. E aí, para não criar atrito ou qualquer tipo de conflito, ele se condiciona a estar dentro daquilo que a maioria, ou que pelo menos esse ciclo de pessoas que ele convive aceita. E aqui o contrário, é como se essas pessoas não se importassem com quem ele é ou quem ele deixa de ser, com aquilo que ele aparenta. O importante para elas é você realizar os seus sonhos e ser feliz. Você, no caso, essa pessoa. Então, é uma pessoa que vive um conflito interno de não aceitar-se a si mesmo. Por isso ele tenta modificar as suas atitudes, as suas ações, para se inserir num contexto, num ciclo de pessoas, e à toa, vamos dizer assim, porque as pessoas em si não vão se importar, né? Que ele pense diferente. 5 de paus, a carta da totalidade, o que ele mostra para as pessoas, né? O que ele mostra para as pessoas é que ele se entrega, é que ele se joga, é que ele confia e que ele se lança nas coisas. Mas a gente não pode esquecer que o 5 de fogo, o 5 de paus, é uma carta de conflitos, né, no tarô tradicional. E eu sinto que ele mostra que ele está tão entregue à situação que as pessoas não entendam esse conflito interno dele. Então existe dentro desse ser esse conflito de achar que quem ele é de verdade não agrada as pessoas, mas ele mostra para as pessoas que ele é isso daí, é essa totalidade. Eu estou entregue à situação, essa sou eu, esse sou eu, sou um livro aberto, sabe aquela situação? Mas na verdade ele tem alguma coisa que ele reprime tanto dentro dele, que ele acha que se ele demonstrar esse lado dele, ele não vai ser quisto, ou não vai ser bem quisto dentro das pessoas que o cercam, tá? O que ele esconde? Ele esconde que ele controla essa emoção, ele controla essa situação, essa questão que ele reprime dentro dele. Então ele mostra estar pleno, mas ele controla esse conflito interno que ele tem sobre ele mesmo, tá? É uma pessoa que ele reprime os próprios sentimentos ou alguma coisa que ele pensa, que ele quer agir, mas que ele tem medo do que as pessoas vão pensar, então ele fica controlando e reprimindo essa situação, tá bom? E ele mostra para as pessoas que tá tudo bem, obrigado, enquanto na realidade não tá tudo bem, né? Mas é uma questão que só ele sabe, é interna de fato, tá? Como foi o passado amoroso dele? Ele até teve relacionamentos recíprocos, ele até teve relacionamentos onde havia o dar e receber, havia reciprocidade. Mas, porém, eu vou clarificar, porque a sensação que eu tenho é que essa reciprocidade era de um lado só. É tipo assim, existia reciprocidade, mas
ele se doava mais do que a outra pessoa, ou alguma coisa nesse sentido. Clarifica só para mim, por favor, a carta 6 de ouros da concessão. Tá vendo? A carta da pessoa que ela tem medo de se lançar. Então aqui é como se ela quisesse, tá? Então como foi o passado amoroso dela? Ela sempre lutou, ele sempre lutou por um relacionamento recíproco. Enquanto na verdade ele nunca teve, ou ela nunca teve, porque ele tem medo de se lançar. Ele se fecha, ele fecha os olhos para... Talvez essa questão dele se prender, se fechar, não ter coragem de se lançar, seja exatamente porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, isso que ele reprime nele vai vir à tona. E não tem problema nenhum. Mas ele acredita que isso pode ser um problema, então ele está fechado. Ele sempre foi fechado a relacionamentos, porque tudo que ele queria era reciprocidade. E eu acredito aqui que ele não teve, por isso que ele continua fechado. Então assim, ele não foi uma pessoa que teve um relacionamento recíproco, onde os dois viviam dentro de um mesmo contexto e buscando um mesmo objetivo, tá? Por isso que ele se fecha. Aí, como que é o relacionamento agora? Isolamento glacial. Ele continua sendo fechado. Mesmo que você já tenha um relacionamento com essa pessoa há algum tempo, aqui não quer dizer que não exista amor, que não exista sentimento. A gente está falando do mais profundo desse ser. É como se ele realmente pudesse ofertar muito mais, mas ele é fechado porque existe alguma coisa dentro dele que ele precisa liberar, que ele precisa soltar, que ele precisa assumir dentro da personalidade dele, ou da forma dele pensar e agir, enfim. E aí, enquanto isso não acontecer, ele não vai conseguir se desprender disso e aceitar o amor, aceitar que ele pode ser amado, ele merece ser amado, e que essa reciprocidade ela vai acontecer, se já não acontece há algum tempo no seu relacionamento, e ele não consegue ver, né? Essa carta aqui é a 2 de espadas, aquela carta que eu me nego a enxergar, né? Eu tô tão fechado, eu tô tão reprimido, que eu me nego a enxergar essa situação, eu me nego a enxergar isso. O que ele gosta em alguém, né? O que ele gosta nas outras pessoas, no caso você, ou no que ele gosta em pessoas, o que ele acha interessante, o que atrai ele. Aqui é o momento da colheita. Então, o que ele acha interessante são as pessoas com as suas individualidades, com as suas independências, aquela pessoa que luta pelo aquilo que quer, que planta e colhe as suas próprias sementes, aquelas pessoas que não ficam dependendo das outras. Ele acha isso tudo, isso atrai ele, né? Ele acredita que isso é uma questão que realmente salta aos olhos dele. Aquela pessoa independente, independente emocionalmente, independente financeiramente, independente em todos os sentidos da vida. Não é uma pessoa que tem qualquer tipo de apego ou de... que seja preso emocionalmente ou financeiramente ou qualquer sentido a outra pessoa. Ela é totalmente independente. Isso alegra o coração dele, faz com que ele realmente entenda o que é bonito, o que ele acha atraente, o que ele acha de bonito nessa pessoa. A gente não está falando de coisas físicas, né? Mas de jeito de agir, de jeito de pensar, de jeito de viver. O que ele não gosta? Aquelas pessoas que, ao contrário do momento da colheita, tem algumas possibilidades, mas ela não vai atrás, ela fica parado, porque aqui é o 2 de paus. Então é a carta que fala que existe possibilidades, mas que aí muitas vezes a pessoa olha e vê que o caminho tem lá as suas montanhas, tem lá as suas coisas que precisam ser vencidas com o passar do tempo, na vida, e aí decidem por esperar as coisas acontecerem sem se lançar em busca daquilo que sonham. Então,
realmente o que ele gosta são de pessoas independentes, que correm atrás daquilo que deseja, seja isso em que âmbito for na vida. E o que ele não gosta é justamente ao contrário, de pessoas que têm as possibilidades, mas que não correm atrás dos seus desejos, não fazem nada, fica parado esperando as coisas acontecerem, tá? O que faz ele perder o encanto por outra pessoa? Um relacionamento pesado, um relacionamento que traz exaustão, um relacionamento muito cheio de cobranças, muito cheio de... você precisa fazer desse jeito, daquele jeito, e de cobrança do tipo, olha, que hora que você saiu do serviço, que hora que você pegou o ônibus, ou seja lá qual for o transporte, por que você chegou esse horário, por que você vai jogar futebol com os amigos, por quê? Esse tipo de situação faz ele perder o encanto, quando a pessoa prende, sabe? Ele já se sente tão preso com alguma situação pessoal dele, íntima, de fora o íntimo dele com ele mesmo, que ele não aceita muito que outras situações o façam se sentir presos. Então é isso que faz ele perder o interesse, o encanto pela outra pessoa, tá? E como ele pensa em agir, né, daqui pra frente, em relação ao relacionamento de vocês? Olha que legal. A carta da aventura. Ele vê esse relacionamento como sendo algo que a cada dia ele consegue aprender mais com você. Ele aprende a poder se aventurar, a se libertar dessa questão aonde ele tem medo de se lançar, aonde ele até se mostra para as pessoas como alguém que tem uma coragem de se lançar no mundo e fazer as coisas acontecerem, mas onde na verdade ele reprime os próprios sentimentos e tem medo de se abrir e de enxergar a vida, e você está ensinando isso a ele. Então ele sente nesse relacionamento que ele vai poder se aventurar no sentido, não é sentido de ruim, de se aventurar em ter outras pessoas, não é esse sentido, mas é dele aprender com você, com aquilo que você tem para oferecer a ele como ser humano. Ele vai poder aprender a abrir-se para o mundo, de repente até pôr para fora isso que ele reprime, que ele guarda dentro dele, que às vezes ele se mostra de uma forma que não é tão real, por conta do medo de abrir para as pessoas. Uma forma de pensar, um gosto, às vezes pode ser questão religiosa, enfim. Então você está fazendo com que ele cresça e evolua. Então assim, é muito interessante esse relacionamento, tá? Seu serzinho de luz tem coisas interiores ainda que ele precisa liberar, mas você está sendo uma ajuda para essa evolução, para que ele cresça, para que ele evolua, para que ele se abra para o mundo, para os relacionamentos em geral, e isso tudo alcance uma vitória dele ser quem ele é de fato. Então você está fazendo muito bem para essa criatura, tá bom? É isso, meus amores. Eu espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse formato de leitura para amor. Eu vou adorar saber, tá bom? Até a próxima. Namastê. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho de notificação, tá? E um lembrete, já disse, leituras abertas. Então é só entrar em contato comigo que a gente marca essa viagem, tá bom? Beijo no coração de cada um. Até mais. Namastê. Tchau.